Olá pessoal, tudo bem? Então nós vamos falar um pouquinho de Evangelho, um pouquinho de Jesus. E eu vou falar um pouquinho sobre uma lenda, chama-se A Lenda das Lágrimas, extraída desse livro, Crônicas de Além-Túmulo, psicografia de Chico Xavier, de autoria de Humberto de Campos. Tem mensagens belíssimas nesse livro e você pode encontrá-lo na livraria do Centro Espírita Nosso Lar, né? Busque comprar na livraria os livros, aproveite esse tempo de pandemia para ler, para auxiliar a sua casa espírita, porque ela precisa dessas vendas, ela vive das vendas dos livros, dos CDs, de tudo que a livraria lá contém. Então essa lenda das lágrimas, ela é muito bela e ela faz a gente refletir um pouquinho nesse momento em que a gente está vivenciando, esse momento de pandemia, com essas dificuldades que estamos enfrentando, dificuldades em que temos que ficar recolhidos em nossos lares, recolhidos em nós mesmos. Momentos de reflexão para que a gente valorize o simples, aquilo que é necessário, porque normalmente nós valorizamos o supérfluo, as aparências, e nada disso faz sentido no momento como o que nós estamos vivenciando. E a lenda das lágrimas, então, é muito interessante. E Deus, então, reúne os seus anjos, serafins, arcanjos, para saber como é que estava a obra de sua criação, a terra. Como é que estavam as criaturas na terra. E aí, então, ele pede para que o anjo do sol fale. Como é que estava o sol perante essa terra maravilhosa? E o anjo, então, diz que o sol estava muito claro, ele aquecia as criaturas, ele auxiliava as plantas a germinarem, as criaturas a sentirem aquele calor, a se aquecerem. Estava tudo maravilhoso. E ele então fica muito feliz e abençoa o anjo do sol. Na sequência, ele recebe o anjo da terra e pergunta como é que estava a terra. E o anjo então lhe diz que a terra, a água estavam em perfeita expansão. O mundo que criaste, Senhor, continua alimentando as criaturas, guardando tesouros sagrados da vida, e as águas que parecem constituir um sangue bendito da vossa obra terrena. Tudo está em franca expansão. Os mares falam com violência, afirmando o vosso poder soberano. E os regatos macios dizem nos silvedos da vossa piedade e brandura. Então o Criador fica muito feliz e ele abençoa o anjo da terra e da água. E ele, então, pergunta ao anjo das árvores e das flores como é que estava a sua criação, como é que estavam se portando essas plantas. E o anjo então lhe diz que as plantas estavam cada vez mais lindas, expandiam, cresciam. Haviam florestas maravilhosas onde os animais podiam se socorrer das plantas, podiam se alimentar, podiam se abrigar com as árvores e as flores. Ai, as flores tão lindas, flores coloridas, flores maravilhosas, mesmo pisadas, maltratadas, elas reagiam sempre com muita fé, com muita capacidade de resignação, porque floriam cada vez mais. Então, nessa busca, né, Deus então pergunta ao anjo dos animais:
como é que estava a vida dos animais na sua obra, né, na obra de sua criação. Então o anjo dos animais diz que os animais estavam muito crescendo, se expandindo a cada dia mais, porque as faculdades procriadoras dos animais eram pontuais em determinados tempos e eles estavam cada vez mais se procriando, eles estavam cada vez mais em, em conjunto com a natureza, em conjunto com os mares, com as plantas, eles estavam em franca expansão, abnegados. E ele fala: as aves, Senhor, são turíbulos alados, incensando ao altar da natureza terrestre. Algumas cantam de dia, outras cantam à noite. É um verdadeiro espetáculo, é maravilhoso. E Deus, então, com um sorriso de júbilo, agradeceu ao anjo dos animais e os abençoou. Então, ele chamou o anjo que cuidava dos homens, da criatura humana. E ele foi ficando triste, acabrunhado, com a cabeça baixa. E Deus, então, pergunta como é que estava a descendência de Adão. E o anjo, então, fala que a descendência de Adão estava num labirinto de lutas pelo poder, pelas coisas da matéria. Os homens criaram todo tipo de dificuldades, desvios e confusões para a vida na terra. Inventaram ali a chamada propriedade sobre os bens que vos pertencem inteiramente e dão curso a uma vida abominável de egoísmo e ambição pelo domínio e pela posse. Toda a terra está dividida indevidamente e as criaturas humanas se entregam à tarefa absurda da destruição uns dos outros. Não tardará que surjam movimentos homicidas diante da guerra que o homem travou pelo poder. Afundou-se no orgulho, na vaidade, se entorpeceu. E então Deus pergunta ao anjo: a descendência de Adão ainda se lembra de mim? Muito triste, com a cabeça baixa, o anjo lhe disse: não, Senhor. Desgraçadamente, o homem vos esqueceu, murmurou o anjo com amargura, já choroso, em prantos. Pois bem, disse Deus, essa situação será remediada. E alçando as mãos generosas, fez nascer ali mesmo, no céu, um curso de águas cristalinas, e enchendo um cântaro com essa pérola liquefeita de água, entregou-o ao seu último servidor e exclamou: volta à terra e derrama no coração dos seus filhos este licor celeste, e que chamarás de água das lágrimas. Seu gosto é de fel, mas esse elemento terá propriedade de fazer com que os homens me recordem, lembrando-se da minha misericórdia paternal. Se eles sofrerem e se desesperarem pela posse efêmera das coisas atinentes à vida terrestre, é porque me esqueceram, olvidando a sua origem divina. E desde esse dia, então, o anjo dos homens derrama sobre a alma atormentada e aflita da humanidade a água bendita das lágrimas remissoras, e desde essa hora, cada criatura no momento dos seus prantos e das amarguras, nas dificuldades, recorda instintivamente
da paternidade divina. E é nesses momentos, meus irmãos, que nós nos lembramos de Deus, oramos, ajoelhamos, pegamos as nossas mãos e pedimos com fé, com coragem, com vontade e com o desejo da reforma. Então, essa linda lenda trazida por Humberto de Campos, ela faz a gente refletir muito dos nossos desejos, na forma como nós buscamos de forma indevida o ter, as coisas da matéria, mas sabemos que o Espírito é eterno e nós, em breve, muito em breve, deixaremos a terra, voltaremos ao nosso lar. E agora, nesse momento de pandemia, temos a certeza da nossa fragilidade. Quantas pessoas estão morrendo, meus irmãos, a chamar a nossa atenção para nos dizer o quanto precisamos nos voltar a Deus, a Jesus, nos voltar a nós mesmos, a nossa intimidade, a nossa consciência, para que possamos então despertar e estar prestes a receber essa nova era, esse novo momento que está chegando muito em breve. No capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos bem-aventurados os aflitos, e eu acho que essa lição é muito oportuna e casa perfeitamente com a lenda das águas trazidas por Humberto de Campos. Então, aqui nessa lição, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados, disse Jesus. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos da justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fomes, porque sereis saciados. E aqui nessa parte do Evangelho nós temos os motivos de resignação. E Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem, a resignação que leva o padecente a bem dizer do sofrimento, eis que é o prelúdio da cura. Vivendo num mundo de provas e expiações, somos alunos desse planeta Terra e somos desafiados diuturnamente à nossa transformação moral, através do cultivo das nossas virtudes, deixar de lado todos os nossos vícios, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, porque definitivamente esses serão motivos para que a cada dia nós sejamos muito mais endividados, muito mais infelizes, mas, por outro lado, a alegria, a humildade, a bondade e o amor nos fazem seguir, subir para esferas superiores e ter a companhia dos nossos irmãozinhos espirituais que nos auxiliam sempre que nós estejamos em sintonia com eles. As dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas falta vos fizeram contrair. Então, tudo que nós passamos, essa dificuldade que é mundial, que vivemos, que sofremos, não é acaso, não existe acaso. Todos nós juntos vamos contribuir, vamos construir um mundo melhor, um mundo nessa nova era que está nascendo. Agora não temos mais a casa espírita pela necessidade de estar fechada, mas nós, cada um de nós é um templo dentro de si. E foi Jesus quem disse: vós sois deuses, que possamos usufruir desse bem, desse amor e dessa oportunidade que Deus nos deu de sermos a centelha divina.
O homem que sofre assemelha-se a um devedor de uma avultuada soma. Então, se sofremos, estamos pagando. São ditosos porque se quitam e porque depois de se haverem quitados, estarão livres. Então, meus irmãos, que maravilha é a oportunidade de podermos remir com as nossas dívidas. Entre as faltas que sofremos, cumpre se coloque na primeira fila a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmuramos as aflições, se não as aceitamos com a devida resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusamos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos. Então, a resignação, a resiliência, a humildade faz parte desse caminhar para o progresso. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como um operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor: aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiveram feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos, nada vos toca, pois que recebeste a paga na terra. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Então, esta frase, meus irmãos, é importantíssimo, porque o homem deve aceitar essas dificuldades. E a forma como a gente aceita, como a gente enfrenta, é a forma para que nós realmente possamos construir um homem renovado, um homem transformado, um homem melhor. E é esse homem, essa mulher, essa pessoa que fará e receberá esse mundo de regeneração. Então, meus irmãos, aceitemos todas as dificuldades com alegria, porque nessa noite que estamos vivendo, nesse dia escuro, né, que está tudo nublado, nós sabemos que o sol vai voltar a brilhar. E esse novo dia, esse amanhecer de uma nova era, nos aguarda. Então, esse tempo é pequeno diante da eternidade e diante de todo o futuro que temos pela frente. Que Jesus nos abençoe e nos envolva com muita paz, com muito amor, com muita luz e com muita paciência e resignação. Fiquem com Deus.